It's the dream. Meu nome é Esther e eu vou falar sobre transformações isotérmicas. Transformação isotérmica é quando uma determinada massa gasosa sofre uma transformação a temperatura constante. O volume ocupado pelo gás é inversamente proporcional à pressão exercida. Meu nome é Elisama e eu vou falar sobre transformação isotérmica. Supondo que um gás tenha sido submetido a uma transformação na qual sua temperatura foi mantida constante, dizemos que ele sofreu uma transformação isotérmica. E considerando que a massa do gás também se manteve constante, concluímos que a pressão e o volume do gás foram as grandezas que variaram durante a transformação. Robert Boyle observou este fato e concluiu: aumentando a pressão de uma massa fixa de gás, provoca a diminuição do volume ocupado e vice-versa, de tal forma que o produto entre essas duas grandezas permaneçam constantes. Boa tarde, meu nome é Leandro e eu estou aqui para explicar sobre a transformação isotérmica. Aqui eu vou dar um dos exemplos que o professor mandou colocar no trabalho e eu vou responder. A gente vai responder sobre transformação isotérmica. Primeiramente, a gente vai ter que ler o enunciado da questão. Um gás sofre uma transformação a temperatura constante. Se a temperatura é constante, logo a pessoa já percebe que a transformação é isotérmica. Se a pressão inicial era de 5 atm e o volume de 3 litros, calcule a nova pressão se o volume for de 1 litro. O que ele está pedindo na questão? Ele está pedindo na questão para calcular a nova pressão. Aí aqui está a forma para calcular a pressão e a gente só vai substituir os valores que estão no enunciado da questão para a fórmula. P1, que é no caso a pressão inicial, que é 0,5. 3 litros, que no caso é o volume inicial. A pressão, a segunda pressão, que está ele pedindo na questão, vezes o volume, que deu o segundo volume. Aí aqui a gente vai multiplicar esses dois, que meio vezes 3 é 1,5. 1,5 vezes 1 é 1,5. No caso, a pressão segunda é 1,5 atm, que está pedindo a segunda questão. Aí, como ele tinha baixado o volume, era 3 litros, ele abaixou para 1 litro, a pressão tem que aumentar 3 vezes mais, porque a pressão é inversamente o valor do volume. Bom pessoal, agora eu vou responder o exemplo 2, e que naquela primeira questão a gente vai ler o enunciado para tirar os dados e conseguir responder. Considere que um recipiente com êmbolo móvel capaz de deslizar sem atrito contém 20 litros de oxigênio, sob pressão de 160 kg a 298 Kelvin, que é a temperatura. Qual o volume do gás se a pressão for reduzida para 80 kg nessa mesma temperatura? Olha aqui de novo, nessa mesma temperatura. Aí já a pessoa lendo a questão já dá para saber que a transformação é isotérmica, porque a temperatura continua constante. Aí agora a gente aqui vai tirar os dados e responder. A pressão inicial, que é 160 vezes 20 litros, que é o volume inicial. A pressão final, que é 80 kg, que ela foi reduzida pela metade. E aqui a enunciado da questão pede o volume final dela. Agora a gente vai botar 160 vezes 20 sobre 80, que é igual o volume final. Aí essa conta aqui dá 40 litros. O volume final é igual a 40 litros. De novo, que nem aquela outra questão, que a pressão abaixou a metade. Como a pressão é o inverso do volume, como a pressão abaixou a metade, o volume, que era 20,
em vez de abaixar pela metade, ele dobrou. Isso é tudo bem, pessoal.